Olá a todos e todas. Hoje eu vou dar continuidade à aula de Vygotsky a respeito do processo de desenvolvimento humano. Na aula passada eu estava falando a respeito dos processos de mediação e de que maneira Vygotsky via a mediação como um processo fundamental para o desenvolvimento, né? Nesse sentido, Vygotsky estava entendendo, naquele momento da sua teoria, que toda atividade ela é mediada, toda atividade humana é mediada, e que a linguagem ela tem um papel central nesse processo de mediação. Além disso, enquanto sujeito do conhecimento, o ser humano não vai ter acesso imediato aos objetos. Ele vai ter acesso ao conhecimento e aos objetos a partir de uma mediação. Mediação essa que se dá a partir das várias interações que o sujeito em desenvolvimento vai estar inserido, principalmente no âmbito da escola e da família, nos primeiros anos de vida. Além disso, o Vygotsky vai entender, né, dentro do processo de mediação, que o indivíduo se relaciona com o mundo a partir de instrumentos técnicos, como as máquinas que transformam a natureza e principalmente pela linguagem. Falei na aula passada, inclusive, que é a estrutura simbólica com a qual o ser humano mais interage com os outros seres humanos na sua vida. Então, existem instrumentos que são técnicos, que são máquinas, vamos dizer assim, e existe a linguagem que não é algo concreto, mas que vai mediar, e ele vai focar a sua teoria nesse sentido, as interações humanas e o processo de desenvolvimento. A mediação simbólica, mais do que a mediação com o mundo concreto, vai ser essencial para explicar como funcionam as funções mentais superiores, sendo aí uma característica presente em toda atividade humana. Claro que, nesse sentido, na sua teoria, ele está desconsiderando os aspectos das deficiências físicas ou muitas vezes mentais, ele também vai fazer toda uma reflexão nesse sentido, mas pensando num desenvolvimento normal, a linguagem e a mediação simbólica, a partir do conhecimento que é gerado dentro de uma cultura, vai aí fazer com que sejam desenvolvidas as funções mentais superiores, que é o foco da sua teoria. Entender como essas funções superiores são desenvolvidas a partir da mediação do social. E é claro que a linguagem aí vai adquirir uma força muito importante na sua teoria. A linguagem complexa do ser humano é o que nos diferencia dos animais. É claro que os animais também têm algum tipo de linguagem, mas é uma linguagem diferente e não tão complexa e profunda como os homens. E é isso que interessava o Vygotsky. Então, ao contrário dos animais, a linguagem designa coisas, distingue ações e qualidades e também pode refletir de uma maneira abstrata sobre a vida e sobre as interações que vão sendo vivenciadas pelos sujeitos. Bom, a principal função da linguagem, e principalmente da fala, né, nos primeiros momentos, é claro que a linguagem depois ela vai ser desenvolvida e vai se transformar em uma fala escrita, né, a partir do desenvolvimento, inclusive na escola, é o contato social, a comunicação, ou seja, a linguagem ela vai ter como função principal e primordial a comunicação, o poder se trocar ideias, falar sobre as coisas da vida, a partir já dos primeiros anos de vida. Mesmo essa fala nos primeiros anos de vida, que a criança começa a desenvolver, que é mais primitiva, ela também é social. Ela é social no sentido de que ela vai servir para um processo de socialização do sujeito que está em desenvolvimento. E é por meio dessa linguagem, que é comum à maior parte dos seres humanos, que as funções psicológicas superiores vão ser aí formadas socialmente e também vão ser transmitidas culturalmente, porque Vygotsky estava muito interessado em entender de que maneira, a partir da linguagem, o conhecimento ele é desenvolvido e é também repassado para as gerações futuras, para os novos sujeitos em desenvolvimento. Nesse sentido, pensando no processo de desenvolvimento da forma que era entendido por Vygotsky, ele vai entendê-lo como um processo evolutivo em que as funções psicológicas superiores, como, por exemplo, as principais que ele estava abordando, a atenção, a memória, o pensamento, acontecem a partir de um plano interpsicológico de desenvolvimento, ou seja, entre pessoas e entre subjetividades, entre sujeitos em desenvolvimento, em que as crianças ou esses sujeitos em desenvolvimento vão interagir com as outras mediadas pela linguagem. Ou seja, é um processo que a linguagem vai servir exatamente para desenvolver essas funções superiores nos indivíduos. Nesse sentido, e pensando na aplicação da sua teoria
para o campo educacional, o Vygotsky traz um conceito e um processo muito interessante que é inclusive colocado até os dias de hoje, é muito utilizado nas escolas, que é chamado ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. A ZDP pode ser entendida como tudo que a criança pode adquirir em termos de conhecimento quando lhe é dado o suporte educacional necessário, seja a partir de um adulto ou de uma criança mais velha, por exemplo, ou de qualquer outra pessoa com a qual ela esteja interagindo. Então, muitas vezes na escola, né, como eu falei, o Vygotsky ele tem uma preocupação com a aplicação do seu conhecimento dentro do campo educativo. Muitas vezes a criança não consegue dar uma resposta em relação a um problema, uma determinada pergunta que surge no contexto escolar, e muitas vezes naquele momento ele estava observando que os professores estavam dizendo que eles não estavam conseguindo, ainda não sabiam ou não tinham aprendido determinado conhecimento. E ele vai colocar que não, olha, o sujeito na realidade ele não consegue responder na sua totalidade, mas com uma ajuda, né, do professor, de um adulto ou de um colega, ele consegue dar. Então é quase como se fosse um interstício entre um não conhecimento e o conhecimento total. A zona de desenvolvimento proximal, ela trata exatamente nesse sentido. Aqui eu tenho uma imagem que pode mostrar exatamente isso. A zona de desenvolvimento proximal seria a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, e a função da educação e do professor é exatamente trabalhar nesse interstício. Porque na zona de desenvolvimento real se resolve o problema de forma individual. Já na zona de desenvolvimento potencial se resolve o problema com a ajuda de alguém. E a criança ainda não sabe por completo, mas ele está em processo de saber. E a função da escola e a função dos sujeitos que interagem com essa criança é exatamente proporcionar elementos e estratégias para que essa criança de fato consiga aprender na sua totalidade. Só voltando um pouquinho ao que eu estava falando agora há pouco, a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, é assim a diferença entre o que o aprendiz é capaz de aprender ou fazer sozinho e aquilo que, apesar de não conseguir realizar sozinho, é capaz de aprender e fazer com a ajuda de uma pessoa mais experiente. Ou seja, ele está em processo de. E isso tem uma aplicação muito importante, principalmente no campo da matemática, que é a área que vocês vão estar atuando, porque muitas vezes a criança está criando estratégias, criando uma forma de entender uma determinada equação, um determinado sistema, uma determinada fórmula, e o professor pode entender que ele ainda não sabe o que significa aquela equação, por exemplo, mas ele está próximo de saber. Se o professor está ali próximo daquele aluno, dando suporte e o conhecimento e também todo o envolvimento naquele processo, ele vai conseguir aprender. Então tem uma aplicação, a ZDP, muito forte no campo educativo. Bom, Vygotsky, ele apesar de ter morrido aí nos anos 30, nós temos pelo menos 70 anos aí da sua morte, ele ainda é um autor bastante recente, bastante interessante e que traz uma série de reflexões. Espero que eu possa ter trazido alguns elementos para a compreensão dessa teoria para vocês. A gente vai estar discutindo também em alguns outros momentos, em fóruns, em discussões, um pouco mais de outros elementos, tá? O Vygotsky fala que a estrutura da língua que uma pessoa fala influencia a maneira com que essa pessoa percebe o universo, porque a linguagem ela é uma forma também de percepção da vida e dos sujeitos dos seus processos relacionais. Eu acho que é uma teoria muito interessante, muito bonita, que fala sobre o processo de interação social e que vai ajudar muito vocês no cotidiano de vocês enquanto professores na sala de aula, ok? Espero ter contribuído também um pouco mais a respeito do desenvolvimento com vocês. A gente fica por hoje com a teoria do Vygotsky e nós retomamos na próxima semana. Muito obrigado.